queridos, como estamos? E aí, meus Vivanters, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez, hoje com mais um convidado. A Ana está aqui para trazer assim, informação e experiência diferente, experiência nova. Eu estou super ansiosa, gente. Estou doida para poder pegar um avião aqui e passar uma temporadinha com ela por ali, né? Imagina, coisa chata. Se eu fosse vocês, eu sou do tipo Caxias. Pega um bloquinho aí, faz um bloco de notas, anota as dicas e bora embarcar nessa aí com a Ana. Então, gente, hoje nós temos Ana Lúcia Bove. A história dela é muito bacana. Eu esqueci de contar. Ela é da área de TI, gente. É da área de TI, mas entende tudo de viagem, vinho, spa. Ela vai contar a história pra gente. Ana Bove, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por dividir com a gente a sua experiência. Conta um pouquinho pra gente como foi essa temporada na Itália. Então, uma parte foi a questão do italiano, né? Aquela questão de vou testar para ver se agora que eu aprendi serve. Na Itália, eles usam muito o inglês para se comunicar. Eles já partem do princípio que você é estrangeiro, então nós vamos falar em inglês. Então, muitas vezes, eu percebi, principalmente em lojas, que o italiano tem aquele jeito muito rápido de falar, de atender, de falar alto e tal. Ele não quer nem parar para ouvir que língua você vai falar com ele. Eu tenho um amigo aqui de Piracicaba que é italiano, que veio da Itália e que foi agora para lá, e ele reclamou porque falavam com ele em inglês. É porque Coitado. ele vê que você é estrangeiro, ele já está falando em inglês. Porque, assim, já vai Já respondendo parte em para inglês. essa, né? Exatamente. Ele já comutou a cabeça dele que ser estrangeiro eu falo em inglês, né? Mas, assim, as experiências foram muito interessantes, porque eu estudo há bastante tempo, eu tenho um vocabulário bom, mas eu percebi como a fluência é importante. Então, às vezes, eu me pegava, eu falo assim, eu estava falando italiano como a minha sobrinha de 2 anos fala em português, né? Tem que formar as frases na cabeça antes, para depois perguntar. Para conseguir né? soltar a frase, né? Isso é exatamente. normal, Então, né? Então, até você conseguir uma certa fluência na língua é muito interessante isso, né? Mas foi muito bacana, porque eu percebi, assim, que a pronúncia era boa, todo mundo me entendia, eu entendia 100% do que eles falavam comigo, então, assim, foi muito bacana. E, assim, é diferente quando você vai para um país falando a língua daquele país, que normalmente a gente vai como estrangeiro falando inglês ou falando espanhol, né? Sim, sim. Mas quando você tem essa experiência de ir falando a língua, é muito diferente, porque você entende diferente um cardápio, você entende diferente uma instrução no hotel. Sem dúvida. Que por mais que tenha tradução, normalmente é uma tradução automática, não é perfeita, né? Então isso foi uma experiência muito interessante. Bom, fica de dica, né? Para todo mundo que está aqui. Gente, estudem idiomas. Que seja o básico. Que seja o básico, né? E focando no inglês, assim, não é nem questão de luxo mais, é necessidade. Necessidade. Ana, uma dica muito legal que eu dou para isso, que foi uma coisa que eu fiz bastante antes de viajar, é ouvir podcasts na língua, né? Então, assim, todo o meu planejamento da minha viagem para a Itália foi através de um podcast que chama Racconto di Viaggio, que são pessoas que viajaram o mundo inteiro, são italianos que viajam o mundo inteiro contando das suas viagens. Uns vivampers italianos. Que legal! Que bacana! Exatamente. Então, assim, eu treinei muito, principalmente os termos de turismo, né? Legal. Meu ouvido já foi mais treinado. Então, isso é uma dica que eu dou para as pessoas, que eu acho bastante interessante para vocês se adaptando, né? Ou adaptando seu ouvido à linguagem. Verdade. E aquela coisinha, né, Ana? Por mais que você não domine, saiba pelo menos as palavrinhas básicas, né? Os nossos bom dia, obrigado, por favor, porque isso também faz muita diferença. Muita diferença. Né? Sim. É muito diferente você chegar no café da manhã falando buongiorno, per favore, senhora. É muito diferente. Né? Depois você pode soltar o seu inglês, não tem problema, mas você já vai ser... A saudação, já vai ser ouvido. Dê a saudação no idioma e depois você desenvolve no inglês, da forma como você conseguir. Eu tenho uma experiência dessa na Itália, no interior da Itália, ali também, Vêneto, que eu fui de manhã num café, fui comprar
lanche para o café da manhã, a gente estava numa casa, e aí eu precisava comprar açúcar, café e açúcar. Só que eu não lembrava como que falava açúcar, né? E aí eu virei para a moça dentro do supermercado e falei com ela, então, em italiano, né? Buongiorno. Ela já olhou para mim assim, com aquela cara assim, bom, ela tem boa vontade. E aí eu fui falando com ela, ó, eu preciso daquele negócio que adoça o café, né, mímica? Ela me levou realmente até o açúcar. O Então isso é zucchero. muito legal, porque a pessoa realmente, ela vê que você tem aquele interesse ali, né? Claro, Você tá no país dela, se respeita aquilo ali, né? sim. E É, que você tem um interesse em se comunicar, né? Isso exato. é bacana, assim. Você se preparou para se comunicar. Acho que isso passa uma energia bacana, É né? verdade. Ana, me E conta outra... uma coisa, como que estava Ah, o clima na Itália? Que eu sei que era para você pegar calorzinho, assim, primavera. E como foi a experiência do carro? Conta pra gente. isso então. Bom, em relação ao clima, eu fui pensando que os primeiros dias ainda ia pegar um frio, né? Que eu fui 26 de março, então eu sei que ia pegar um pouco de frio, 26 Aham. ou 28 de março. Mas abril normalmente já é um clima muito mais agradável, mas não aconteceu. Eu usei casacos, botas até o último dia que eu embarquei para cá. O Jesus, clima esse olha o ano está aquecimento muito global. maluco. Eu voltei, cheguei no Brasil 1º de maio, para vocês terem uma ideia. Nossa! Então, o mês de abril todo, que eu normalmente reservo para esse tipo de viagem, porque eu faço aniversário em abril e sempre falei que no meu aniversário o clima é bom no mundo inteiro. Então dá para eu viajar para onde eu quiser. Eu também sou de abril, gente. Realmente, Vou usar agora não essa é? desculpa para Pra mês de tudo. abril eu não posso fazer nada. Não. Melhor clima do mundo. Tchau. É excelente, porque ou é primavera ou é outono, então não é nem frio nem calor, né? Dependendo do lado De do onde você mundo que tá você indo? esteja. Mas assim, não estava um frio insuportável, né? A gente pegou neve só nos Apeninos, no alto, na montanha, foi bem pouquinho, mas o frio o tempo todo, né? Então as roupinhas um pouco mais leves que eu levei. Ah, detalhe, acho que isso é muito importante, eu viajei 40 dias com uma mala de mão de 10 quilos. Verdade, gente, É verdade. porque eu sou bastante econômica e eu detesto carregar malas e malas para onde quer que eu vá, tá? Verdade. Então, e foi uma experiência excelente, não faltou nada, não faltou nada. Essas Deu. blusas básicas de usar por baixo, térmicas, elas quebram um galhão e aí dá tudo certo, né? Estava Verdade. sempre super arrumada, muitos lenços bonitos para decorar e, né? Para mudar o Muito look. bacana. Já dá Para outro. Não só, mudar o look. Os exatamente, acessórios são grandes aliados em malas objetivas, muito, né? muito. Podemos fazer um encontro sobre isso um dia desses. Podemos. Gosto muito desse assunto aí de Exatamente. planejar os looks. Porque isso exige uma técnica também, né? Outra Sim. técnica que eu queria compartilhar com vocês, eu sou do tempo em que a gente viajava sem internet, tá, gente? Nossa Senhora. Então, minhas primeiras viagens, a reserva de hotel, quando existia, era por fax, mas quando existia, porque só trabalho que a gente fazia por fax. A viagem pessoal, a gente chegava na estação de trem na Europa, por exemplo, ia num Tourist Information e via quais os hotéis que tinha disponível, e o cara indicava, você pegava sua bagagem e levava. Meu Deus, daí é Era punk. impensável para um brasileiro alugar um carro na Europa, por exemplo, né? Então, assim, a gente ia só de trem e comprava aquele Europass, e era assim, quando eu comecei a viajar. Bom, hoje, como eu sou uma pessoa de tecnologia, eu aproveito muito disso. Então, assim, o que a gente tem de apps que ajudam a gente, né? Então, uma dica muito legal. Claro, o Waze, obviamente, o Waze ele é especialmente bom para andar na Itália. Por quê? Porque ele avisa sobre as ETLs, essas zonas de tráfego limitado. Então, quando você põe um destino no Waze, ele fala assim, no seu caminho vai ter ZTL. Você quer ir mesmo assim? Se você tem licença, ele pergunta, você tem licença para entrar? Se você der que sim, ele te manda. Se você der que não, ele te leva até um lugar para você deixar o carro próximo. Que legal!
Então, isso, assim, você tem que confiar. Então, eu punha no Waze o tempo todo, até para lugares que eu já sabia ir. Então, tipo assim, estou uma Claro. semana numa cidade. Eu sei ir em tal lugar, mas eu punha, porque o medo da gente desviar por algum motivo e passar dentro de uma ZTL é muito grande, porque a Claro. multa é alta, né? Sim, e é fácil de Então, fazer isso, né? exatamente. Então, a gente andava o tempo todo com o Waze ligado, Legal. tá? Tem um outro app que eu queria dar uma dica, que é super interessante, que ele chama Parkopedia. Ele tem mapeado todos os estacionamentos da Itália. Que legal. E quando você põe o lugar onde você vai, ele dá os estacionamentos na redondeza, inclusive com os preços e os que são free. Então, ele põe uma Fantástico, bandeirinha, gente. ele põe uma bandeirinha, então, 0 euro, 1 euro, preço da hora. Que legal, fantástico. Ó, outra dica maravilhosa. Esse é fantástico mesmo, porque assim, e incrível que em pequenas cidades, a gente foi, por exemplo, para o Lago de Garda, ao longo do Lago de Garda, ali no norte da Itália, são muitas cidadezinhas pequenas, né? Aham. Mesmo nessas cidades, o Parkopedia funcionava muito bem. Olha Então, só, ajudava a gente a não correr o risco de entrar com o carro numa zona que é só de morador, porque a Itália tem muito isso. Tem estacionamentos. Os estacionamentos amarelos, de faixa amarela, por exemplo, em muitos lugares, eles são só para moradores e pessoas com necessidades especiais. Então, se você parar seu carro lá, você toma multa com certeza. As aham. faixas azuis são pagas. Então, tudo isso, assim, se você não tem esse conhecimento, né, você Vai pode levar uma transformar a multa de sua graça. viagem em um inferno, né? Inviável. É verdade. Então, esses apps todos, assim, eu recomendo bastante. Quem for viajar, pesquisar, entrar em grupos que dão bastante dicas sobre isso, né? Então, foi bastante bacana. Gente, vocês Duas anotaram experiências. esse tanto de dica? Pois é, tá É, vendo, né? Eu falei no começo do a, episódio. Pega o caderninho. Bárbara avisou. a dica muito interessante é sobre abastecimento de carro, né? Porque na Itália, praticamente, todos os postos, 100%, são não tem Self-service. frentista, né? Não. São self-service, né? É. Então, isso é outro perrengue, porque nós brasileiros não temos experiência com isso, Porque a gente não né? tem esse hábito de se servir no posto de gasolina. De jeito Como nenhum. que abre o tanque do carro? Nunca. Isso é o de menos. O mais difícil é fazer a bomba funcionar, né? Paga, é antes e depois. E outra coisa, assim, os nomes dos combustíveis são muito diferentes, porque eles têm vários tipos. Então, assim, a gasolina lá é benzina, Aham. né? Mas eu fui sabendo que gasolina é benzina. Né? É. Quando você abre o tanque do carro, está escrito lá, benzina. Só que Aham. não existe nenhuma bomba praticamente escrito benzina. Por quê? Porque como de uns anos para cá, a benzina deles, eles tiraram o chumbo, Aham. que fazia mal para a saúde, chama, nas bombas é escrito senza piombo, que é sem Ó, chumbo. Então, assim, até a gente entender que era aquilo que eu a gente achar que era tinha um que pôr bom, no carro, eu já não ia achar tinha que era para quem bom. perguntar, Eu também, né? Não tem, fácil. você não tem para quem perguntar também, porque os É, postos não tem ninguém, Verdade. né? E aí a gente pega o carro com o tanque cheio, normalmente, né? E aí, quando a gente foi abastecer, a gente estava numa cidadezinha pequenininha, a gente tentou em alguns lugares, achou que não ia dar certo, fomos pro próximo, mas chegou uma hora que, tipo assim, tem que abastecer, né? Aí pararam dois rapazes de moto, dois rapazes, mocinhos, assim mesmo, e eu fui pedir ajuda. Eu falei, eu vou usar meu italiano para pedir ajuda, né? já Aí cheguei sabe o para que ele e é, falei, né? olha, eu estou precisando abastecer meu carro, mas eu não sei como fazer, né? Aí você pode me ajudar? Só que eu falei italiano, né? Aí ele me respondeu, assim, super bacana, me ajudou em tudo, tal, me ensinou a colocar nota, o cartão e tal. Aí eu comentei com meu marido depois, ele deve ter pensado de onde saiu essa pessoa que não sabe como abastecer um carro, né? Esse ser com esse carro que não sabe como que abastece, gente. De onde saiu essa, né? Porque para eles deve ser muito esquisito. Mas aí eu tive essa boa aula, mas passei bastante aperto, assim, passamos bastante aperto a viagem toda, porque cada bomba é de um jeito, cada posto é de um jeito, cada máquina de pagamento é de um jeito, mas você tem que estar atento, né? E levar no E bom humor, não é não? levar no bom
valor, claro. Eu tenho experiência de ter parado em postos em alguns locais que não tinha ninguém mesmo, era 0 pessoa. E aí você faz Sim. o quê, gente? Você tem que abastecer, você tem que se virar para pagar, porque senão a polícia vai atrás de você. Sim, claro. Você faz o quê? Se vira. São os perrengues das viagens que eu falo, né, assim, Ana? Sim. Eu tentei, acho que isso é uma coisa bacana, assim, sempre abastecer com dinheiro. Porque aí você garante que você vai pôr só aquilo. Então, tipo assim, pega uma nota de Verdade. 20 euros, põe lá, E né? pronto. E Verdade. pronto. Porque às vezes você coloca o cartão, você tem que selecionar quando você vai pôr, e você tem medo mais que um processo. passe, que bloqueie seu cartão, sabe esse tipo de coisa? Sim, Viajando, bloquear cartão sempre é uma coisa tá muito ruim. louco. Então, assim, eu separava sempre uma nota de 10 ou 20 euros, deixava Perfeito. sempre para abastecimento, que eu acho que isso deu mais sossego para a gente, sabe? Tenho certeza Claro. que assim vai dar certo. Né? Claro. E não vai correr o risco de o cartão ser clonado, acontecer alguma coisa ali. Tá E principalmente certíssimo. bloqueado, porque às vezes assim, você não seleciona direito o valor, aí você Sim, vai querer selecionar, bloqueia alguma coisa, então, assim, né, é mais complexo. Então, o dinheiro nessa hora ele ajuda bastante. é Né? verdade. Então, mais uma dica que a gente sempre tudo muito eletrônico, né? Muito eletrônico. Né? Então, assim, leva ali, né? O que custa? Uma né? notinha. Não custa nada. É menos um A gente... processo para você se preocupar naquela tensão que você está fora do seu país, está fora da sua zona de conforto. Então, vai na certeza. Com certeza. Eu não aconselho levar muito dinheiro, né? Por questões de ter que ficar preocupado com valores e tal, mas o dinheiro para essas continhas do dia a dia, né? Eu acho que é bem importante a gente ter. Sim, né? é verdade. E claro que não é restaurante, esse tipo de coisa, você paga com hotel, você paga com cartão, não tem problema, Claro. né? Mas para o dia a dia, para essas continhas, é interessante. Até o final a gente não descobriu direito o que era. Era uma luz acendendo no painel do carro falando que o pneu estava baixo. Olha que legal. É o carro novinho, acendeu uma luz, que a gente não sabia o que era, e fui procurar no manual em italiano, obviamente. Uau!